Estamos gravando nossa aula. Hoje nós iremos abordar o tema séries estatísticas. Bom, as séries estatísticas elas consistem na apresentação das informações, variáveis estatísticas, em formas de tabelas, objetivando sintetizar os dados estatísticos observados e tornando-os mais compreensíveis. Uma tabela e mesmo um gráfico, ele deve apresentar cabeçalho, corpo e o rodapé. O título ele deve conter o suficiente para compreender os seguintes elementos fundamentais: o fato, que é o fenômeno observado, o espaço geográfico, que é o local ou a região onde o fato ocorreu, e a época, que se refere à data ou ao tempo em que o fato foi observado. A última aula não foi gravada, mas foi a mesma coisa de agora. Tudo que eu falei, né, agora há pouco foi o que foi passado em sala, beleza? Então o corpo ele é reservado para o registro dos dados nas células ou casas. Já o rodapé, ele é reservado para a identificação da fonte dos dados e notas. Então, toda tabela e todo gráfico deve conter o título, que é o cabeçalho, o corpo e o rodapé. O título você deve deixar bem específico o fato, onde está ocorrendo, o espaço geográfico e a época em que aconteceu. No corpo é onde você registra os dados, nos casos de tabelas. Já o rodapé é onde você identifica a fonte dos dados. Ok? Então, as tabelas servem para apresentar séries estatísticas. A tabela é um quadro que resume um conjunto de dados dispostos segundo linhas e colunas de maneira sistemática. Aqui nós temos uma tabela, beleza? Onde nós temos o título, que está falando o fato. Qual que é o fato? Número de funcionários. Qual que é o espaço geográfico? Da onde que é esses funcionários? Da companhia X, né? Mais um fato aqui, está sendo esses funcionários separados por sexo. E a época, que é de 2000 até 2005. Então, aqui nós temos o título. No corpo, nós temos os dados, as informações. E no rodapé, temos a fonte dos dados. Ok? Na onde? No título? Tá, vamos lá, aqui ó. O título. O que ele deve conter? Né? No título você deve descrever o fato que está sendo, o fenômeno que está sendo observado. Nesse caso aqui, é o número de funcionários por sexo. Então, o fato que está sendo observado, que são seus dados, né? O que está sendo observado? A quantidade de funcionários divididos por sexo. Né? Então, aqui temos, em 2000, nenhuma, tá? Nenhuma funcionária mulher e 17 funcionários homem. Em 2001, 3 funcionárias mulher do sexo feminino e 18 do sexo masculino. 2002, então esse é o fato que você está observando. Então, é o fenômeno a ser observado, ok? É o número de funcionários por sexo. Também deve conter o espaço geográfico, beleza? Que é o local ou região onde o fato ocorreu. Então, aonde está sendo observado? Funcionário da onde? Da companhia X. Beleza? Então, aqui nós temos o espaço geográfico.
o local. Da onde está sendo observado esses fatos? Da companhia X. E também deve-se conter a época, que se refere à data ou ao tempo em que o fato foi observado. O fato aqui foi observado de 2000 a 2005. Então, no título, você lendo consegue entender o que foi observado, aonde foi observado e em que ano, em que época foi observado. Então, quem lê esse título já entende o que é essa tabela. Então, é o número de funcionários da companhia X por sexo de 2000 a 2005. Temos o que está sendo observado, aonde está sendo observado e em que ano está sendo observado. No corpo, que é a tabela em si, é onde eu apresento os dados que eu obtive na minha pesquisa, tá? E no rodapé é a fonte. Foi autoria própria? Foi um relatório da própria companhia? Então você dá a fonte a quem te deu os dados, quem obteve esses dados. Ok? Deu para compreender agora? Sim. Então, de acordo com a resolução 886 do IBGE, nas casas ou células da tabela, nós devemos colocar um traço horizontal quando o valor for 0, 3 pontinhos quando não temos os dados e 0 quando o valor ele é muito pequeno para ser expresso pela unidade utilizada. Tá? Então, por exemplo, você fez lá na hora da porcentagem. Deu 0,00000001. Em vez de você colocar esse valor, você coloca 0. Então, quando você encontrar um valor 0 na tabela, significa que o valor ele é muito pequeno para ser expresso pela unidade. Não quer dizer que ele é 0. E quando temos um ponto de interrogação, é quando nós temos dúvida quanto à exatidão do determinado valor. Ok? Outra observação, o lado direito e esquerdo de uma tabela oficial deve ser aberto. Tá? Então a gente sempre aprendeu que fecha aqui, ó. Fecha aqui. Não, é aberto. Uma tabela oficial, tá, pessoal? Então, se você vai estar fazendo uma tabela para postar em um artigo, a uma pesquisa feita por ti, as laterais, tanto da direita quanto da esquerda, são sempre abertas. Beleza? Então, de acordo com o Crespo, série estatística é toda tabela que apresenta a distribuição de um conjunto de dados estatísticos em função de tempo ou local ou da espécie. Em uma série estatística, observamos a existência de 3 elementos ou fatores: o tempo, o espaço e a espécie. São classificadas em temporal, geográfica e específica. Então, séries cronológicas ou temporal. Qual que é o elemento que está ocorrendo a variável? É o tempo. Os elementos, então, que são fixos é o local e o fenômeno que está sendo observado. Então, nós temos a evolução, aqui nessa tabela de exemplo, a evolução anual do número de passageiros da companhia Rosa. Então, aqui no título, nós temos falando sobre o local que está sendo observado e o fenômeno que está sendo observado. Qual que é o fenômeno? É a evolução anual do número de passageiros. Mas número de passageiros da onde? Qual que é o local?
Companhia Rosa. Ué, professor, mas cadê o tempo? O tempo, ele é a sua variável, tá? Ele é quem vai estar variando dentro do seu corpo da tabela. Então, quem variou foi o tempo. Beleza? Então, série temporal, a variação é o tempo. Série geográfica ou espacial, o elemento que varia, a variável, é o local. Os elementos que são fixos é o tempo e o fenômeno. Então, estado de procedência dos passageiros da Companhia Rosa em 2016. O local que está variando é os estados. Beleza? Da onde vem esses passageiros? Qual é a procedência deles? Ok? Então, série geográfica, variação dentro do seu corpo da tabela é o local. E por último, séries específicas, o elemento que está variando é o fenômeno. E os elementos que são fixos é o local e o tempo. Então, número de passageiros nos primeiros 5 voos da Companhia Rosa no dia 1 de janeiro de 2016. Então, o que é fixo? O local e o tempo. Então, o local, que é a Companhia Rosa, ela não está variando, e nem o tempo. Quem está variando é o número de passageiros dos primeiros 5 voos. Então, temos aqui os voos e os números de passageiros. Série específica, a variável é o fenômeno, o fato. Beleza? Série geográfica, quem que está variando, pessoal? Local. Série temporal. E quando quem está variando é o fenômeno? Como que se chama a série? Série específica ou categórica. Beleza? É isso aí. Distribuição de frequência. Todos os elementos são fixos, tanto o fenômeno, o local e o tempo. Beleza? Ah, professor, mas como assim? Aqui tá variando é o local, mas a distribuição de frequência, a nossa variação é o percentual, tá bom? Onde nós colocamos o percentual na tabela. Ok? Como é que eu defino esse percentual? Como é que eu sei que 10.022 passageiros são 14,8%? Alguém tem alguma ideia? Como que eu faço para descobrir essa porcentagem? Você teve aula há pouco tempo disso. Ontem. E vocês, do segundo período, lembra aí, cálculo 1? Como é que eu descubro esse percentual aí? De 14,8%? Regra de 3. Eu somo a minha quantidade total de passageiros, mas aqui eu já tenho, que é 67.799.
ela equivale a 100% dos meus passageiros. Fiz ao contrário. Então, se eu quero saber 10.022 quantos por cento vale, é só fazer a regrinha de 3. Equivale a X. Faz a regrinha de 3 e descobre o percentual. Mas existe uma simplificação para isso. Tá? Mas como assim, professor? Você vai pegar o número de passageiros, que é 10.022, vai dividir pelo seu total, que aqui nesse caso é 67.799, e multiplicar por 100. Ai, professor, mas já não é o que acontece aqui? É. Se você fizer aqui a regra de 3, ó, fica 10.022 vezes 100 dividido por 67.799. E aí você encontra a porcentagem. Ok? Vamos falar sobre dados absolutos e relativos. O que são os dados absolutos? São os dados resultantes da coleta direta da fonte, sem outra manipulação, senão a contagem ou medida. Mas o que são os dados relativos? São os resultados de comparações por quocientes, que são razões, que se estabelecem entre os dados absolutos e têm por finalidade realçar ou facilitar as comparações entre quantidades. Esses dados, em geral, eles traduzem-se por meio de porcentagens, índices, coeficientes e taxas. Vamos ver aqui então. O que são meus dados absolutos? Foram aqueles dados que eu coletei sem nenhuma manipulação, também conhecidos como dados brutos. Que seriam aqui nessa tabela os dados brutos? Seriam esses dados da sua coleta. Não possui nenhuma manipulação. Já os dados relativos é onde você manipulou os seus valores para encontrar uma razão, um quociente. Então aqui nessa tabela é o percentual, aonde você faz a manipulação. Ah, professor, como assim manipulação? Você faz o cálculo para descobrir o percentual. Você manipulou dados. Não é manipular para o mal. É manipular de forma assim que você mexeu, você precisou realizar alguma manipulação para encontrar esse resultado. Então, essa manipulação é o cálculo da regra de 3. Beleza? Também temos índices, coeficientes e taxas. Iremos falar sobre elas logo mais. Beleza? Então, primeiro, percentagens, né? Considere essa série estatística. Que série é essa? Tirando o percentual. Vamos lá, o Emerson tá aí? O Emerson, fala comigo. Que tipo de série estatística é apresentado nessa tabela tirando o percentual?
Absoluto seria o tipo de dados, né? O número de passageiros são os dados absolutos e o percentual são os dados relativos. Mas o que está variando dentro da minha tabela? Ana, o Emerson, o local. Isso quer dizer que ela é uma série o quê? Como que é o nome dessa série? Não. Categórico e específico. Oi? Não. Temporal, quando alguém varia, é o tempo. Qual que você falou? Espacial ou geográfica. Então vamos lá. Temos a série temporal. Temporal. Quem está variando é o tempo. Geográfica, aonde quem está variando é o local. Então aqui, ó, só da gente ver, ó, Rondônia, Roraima, isso aqui é coisa de geografia. Então é uma série geográfica, onde quem está variando é a geografia. E a série específica, quando quem está variando é o fato, é o fenômeno. Beleza? Vamos fazer essa percentagens aqui. Primeira coisa que nós temos que fazer, descobrir o total de passageiros. Como que nós descobrimos o total de passageiros? E aí? Então somem para mim aí. Quantos que dá? R$ 67.799. Como é que eu descubro a porcentagem de Rondônia? Regra de 3. 67.799 é 100% dos meus dados. Beleza? Como é que eu descubro 10.022 equivale a quantos por cento? Regra de 3. Então, 67.799 está para 100%, assim como 10.022 está para X. Como é que nós executamos agora? Multiplica cruzado. 67.799 vezes X que é igual 100 vezes 10.022 vai dar 1.002.020. Não, 2.200. Vai dar 1.002.200. O que eu faço agora? 67 está multiplicando, passo para o outro lado, dividindo. 10.002.200 aqui. Dividido por 67.799.
Isso aqui vai ser igual a quantos? Tá ruim? Deu 14,8 aí, pessoal? 14,78, nós podemos arredondar para 14,8%. Mas isso fica a critério de vocês. O que eu peço é que vocês tenham uma... como é que eu posso dizer essa palavra? Vocês sejam lógicos, ok? Por exemplo, em alguns casos nós vamos ter dízimas periódicas, nós vamos ter muitos números depois da vírgula. Então, peço para vocês, trabalhem com que vocês sintam segurança. Ah, professor, vou trabalhar com 3 casas após a vírgula. Beleza. Tem que sempre fazer o arredondamento na última casa. Vou trabalhar com 2 casas após a vírgula. Beleza. Também, nesse caso, sempre vou ter que fazer o arredondamento na segunda casa. 1 casa após a vírgula, também tem que fazer o arredondamento de forma correta na última casa decimal, ou na primeira casa decimal. Beleza? Então, 14,78, o 8 está para cima de 5, então arredondo para cima. 14,8. E aí, alguém já fez os outros? Conseguiram entender como é que descobre a porcentagem, pessoal? Sim. Alguém não conseguiu entender? Fala aí pra gente explicar novamente. Não tenha vergonha. A gente está aqui para aprender. Beleza? E Rondônia de novo aí. Ou quer dizer, Roraima. Quantos que deu? RO é Roraima, RR é Roraima. (14,07) ou podemos também colocar 14,1, tá? Mas eu vou anotando aqui os quebrados também, tá? E Amazonas, quantos que deu a porcentagem? De 14,07 também pode ser, tá? (55,24). Quantos que deu pra você aí, Amanda? Beleza. Lohane tá aí? Ah, beleza. Pode participar da aula também. Sempre bom. A Ana também. Tá conseguindo compreender?
está com alguma dúvida? Não está com dúvida ou não está conseguindo entender? Fiz duas perguntas também, né? Ah, bom. Bom, agora como é que eu descubro aqui o final? Soma todas essas porcentagens. 14,78 mais 14,07 mais 55,24 mais 8,33 mais 7,56. Noventa e 99,98%. Ah, professor, mas não deu 100%. Algum arredondamento, mas dentro da estatística isso é um valor aceitável. Beleza? Como assim normal? Você fala com todas as casas após a vírgula? Não, aceito, sem problema. Só que você tem que saber arredondar aqui também, tá? Mas, pessoal, vai com calma, que a gente vai ter uma matéria específica sobre isso aqui, tá? Sobre distribuição de frequência. Lá eu vou explicar sobre o arredondamento, como é que deve ser feito o arredondamento, que nem aqui, ó. Se eu tenho 14,776. Ah, professor, eu vou só trabalhar com duas casas após a vírgula, porque senão vai ficar muito grande. Bom, então eu tenho que analisar esse 6 aqui, ó. Ele é maior que 5. Então, eu vou arredondar esse 7 aqui para cima. Então, na hora de usar duas casas após a vírgula, é 14,78. Beleza? Não tem problema utilizar duas casas após a vírgula. Qual é o mais utilizado? Depende do seu fim, a sua finalidade da tabela. Se você quer uma maior precisão, você utiliza duas casas após a vírgula. Se você vai apresentá-la, por exemplo, num jornal, numa revista, uma casa após a vírgula. E em alguns casos ainda tem um arredondamento mais bruto que você não trabalha com nenhuma casa após a vírgula. Que nem aqui, ó, esse 14,8 seria 15%. 14,07, 14%. 55,24, 55%. 8,33, 8%. 7,56, 8%. Que aí é um arredondamento mais bruto ainda para mostrar em alguns jornais, revistas, que aí fica melhor o entendimento de qualquer pessoa, entendeu? Qualquer pessoa pode ver aquilo lá e entender. É sempre para um melhor entendimento. Quantos que deu aqui, Amanda? Você que está trabalhando com uma casa após a vírgula. Aham. Então, como 4 é menor que 5, né? Aí você mantém do jeito que tá. Então, tranquilo. Aqui é 8,33, o 3 é menor que 5, então eu mantenho a última. Então, 8,3. Já aqui no 7,56, o 6 é maior que 5. Não que esse 5 aqui, tá? É na comparação. 6 é maior que 5. Então, eu aumento 1/10 na nossa casa aqui. Então, 7,5 vai para 7,6. Somando tudo dá 100%? Vamos ver. Mais 14,1, mais 55,2, mais 8,3, mais 7,6. 100%.
Beleza? Printaram, copiaram. Vocês podem... Posso passar para a próxima, então? Beleza. Bom, então aqui nós estamos falando sobre os dados relativos, tá, pessoal? O primeiro dado relativo que a gente trabalhou foi o percentual. Os dados brutos são os números de passageiros, beleza? Onde não teve manipulação. Agora nós vamos falar sobre os índices. O que são os índices? Eles são razões entre duas grandezas, tais que uma não inclua a outra. Por exemplo, densidade demográfica é igual a população dividido pela área da superfície. Você encontra a densidade demográfica. Nas pesquisas de IBGE, sempre temos a densidade demográfica. Beleza? Que é a quantidade de população para cada área de superfície. Para cada metro quadrado. Beleza? Coeficiente mental é a idade mental dividido pela idade cronológica vezes 100. Beleza? Isso é mais para a área de saúde. Ok? Para determinar o coeficiente mental da pessoa. Ok? Coeficiente. O que são coeficientes? São razões entre o número de ocorrências e o número total, que é o número de ocorrências e números de não ocorrências, beleza? Coeficiente de natalidade é o número de nascimento dividido pela população total. Você encontra o coeficiente de natalidade. O coeficiente de mortalidade é o número de óbitos dividido pela população total. Ok? E a taxa? O que é a taxa? São os coeficientes multiplicados por uma potência de 10. Como exemplo, 10, 100, 1000, etc. Para tornar o resultado mais inteligível. Então, taxa de mortalidade, que é o que a gente encontra muito também, é o coeficiente de natalidade vezes 1000. Taxa de mortalidade é o coeficiente de mortalidade vezes 1000. Temos aqui alguns exercícios de fixação. Beleza? Deixa eu atualizar esses dados aqui agora. Não, vamos trabalhar com esses dados aqui. Então, Vilhena possui 99.854 habitantes. Fonte IBGE 2019. E possui uma área territorial de 11.699,15 km². Sabendo esses dados, calcule a densidade demográfica de Vilhena. O que é a densidade demográfica? Como é que calcula a densidade demográfica? É a quantidade de dividido por população dividido pela área. Tá? Vamos voltar aqui, ó. Densidade demográfica é a população dividido pela área. A resposta final vai ficar em habitantes por quilômetro quadrado. Tá? Então, a densidade demográfica, eu vou colocar de DD, tá? É igual a quantidade de habitantes, 99.854,
dividido por 11.699,15. Aqui tem habitantes. E aqui, quilômetro quadrado. 8,53 pessoas por quilômetro quadrado. É isso aí, pessoal. Beleza, 8,53. Tranquilo. Habitantes por quilômetro quadrado. Então, o que isso nos dá de informação? Que numa área, beleza? Uma área quadrangular de 1 quilômetro por 1 quilômetro, do espaço territorial de Vilhena, encontra-se 8,53 habitantes. Então, para cada quilômetro quadrado de área, tem-se 8,53 habitantes. Então, tem espaço para crescer muito ainda. Beleza? É uma densidade populacional baixa. Ok? Alguma dúvida quanto a isso? Não. Tentem fazer a questão 2. Se vocês quiserem a fórmula, deixa eu ver aqui. Calcular a taxa de mortalidade da doença em porcentagem. Então, taxa de mortalidade. Vou copiar aqui, ó. Coeficiente de mortalidade. Então, eu vou chamar de CM, tá, pessoal? Para mim ficar escrevendo aqui é muito ruim. Que é o coeficiente de mortalidade. Ele é igual número de morte, número de mortos, dividido pela população. Beleza? Porém, ele quer saber a taxa de mortalidade a cada 100 pessoas, né? Que está multiplicado por 100. Então, a taxa de mortalidade é igual ao coeficiente vezes 100. Ah, professor, e essa taxa de infecção? O coeficiente de infecção vai ser o número de pessoas infectadas dividido pela população. Você acha o coeficiente de infectados. Mas isso aqui é de 2020, tá, pessoal? Daqui a pouco eu pego os dados atualizados e mostro para vocês. Daqui de Vilhena. E aí vocês vão fazer a taxa de infecção, que vai ser o coeficiente de infecção vezes 1000, porque quer saber a cada 1000 habitantes. Aí, no caso, são os casos ativos da época, sim. Tem na IFRO, existe uma página da IFRO onde é feita, onde são todo dia é atualizado a quantidade de casos aqui na cidade, tá? Ah, para conta? Ah, no taxa de infecção é casos confirmados. Oi? Aham, é ela mesmo.
Ah, tá. Os casos ativos, sim, são a taxa de infecção a cada 1.000 habitantes, né? Você vai fazer a taxa de infecção dos casos confirmados e depois você vai fazer a taxa de casos ativos, que você utiliza os casos ativos. A casa de vocês também tem muita aranha? Todo dia eu mato umas 3 aranhas dentro de casa, velho. Oi. Deixa eu fazer aqui. É 43 dividido por 99.854. Deu. Zero vírgula 0043, né? 3,043. É isso aí. Gambá eu quase matei um ontem. O filho da mãe fez estourar meu pneu. Não, vai ser só um coeficiente. Mas eu coloco só até o 43? Até o 43 só, eu acho que tá suficiente. Os cachorros matou 5 gambá. Meu Deus do céu. Rato, cobra, sapo, barata. Fih, eu moro na cidade, mas... Pode ir falando aí, Fernando. Eu moro na cidade, mas eu moro perto do rio aqui, filho. É gambá, é cobra. Quando multiplica por 100, aí você coloca em porcentagem. Aí o resultado fica em porcentagem. 0,0043 vai dar 0,043%. Que nem aqui o CN, né? Coeficiente de mortalidade. Deu 0,00043. A taxa de mortalidade da doença aqui em Vilhena até 25/2 de 2020 não, o restante você primeiro você encontra o coeficiente de infecção. Você vai pegar que é todos os casos confirmados, né? Dividido pela população. E aí depois você multiplica por 1.000 para achar a taxa de infecção. Coeficiente de infecção. Deu quantos? 0,0026. Isso aí. Zero vírgula 026.
Que a gente pode colocar mais duas casas aqui, ó. Vou colocar 15 aqui. Tá? Aí a taxa de infecção, você multiplica por 1000, então não vai estar em porcentagem. Tá? Então a taxa de infecção você multiplica por 1000, vai dar 26,15 pessoas a cada 1000 habitantes. Beleza? Então deixa eu apagar aqui por aqui embaixo, que aí consigo escrever. Mas vai ter uma... Faço. Vou achar uma página em branco aí pra gente fazer. Deixa eu ver se aqui tem espaço. Pior que não tem espaço, mas aqui tem, ó. Então, taxa de infecção vai dar 26,15 pessoas a cada 1000 habitantes. Pessoas a cada 1000 habitantes. Pessoas a cada 1000 habitantes. Aí. Essa parte é mais fácil que o primeiro tema? É. Muito mais fácil. Porém, o primeiro tema é o que vocês mais utilizam, que são tabelas de distribuição de frequência. Até que nós temos uma aula exclusiva somente para ela. Ali nós temos ainda, aquela tabela ainda cresce mais uma, duas, três, mais 3 colunas. Ah, tá. O tipo de pesquisa, né? É, que nós estamos fazendo a pesquisa mesmo. Não tão atual, né? Mas verdadeira, da época. É que eu esqueci de atualizar. Oi? É o mesmo jeito, coeficiente de casos ativos. Então eu vou colocar CCA. Oi? Agora, não, nós temos 291 casos ativos. Aí é o mesmo jeito, é a mesma conta. Aham. Tá 0,002914. Aí a taxa de casos ativos vai dar vezes 1000, né? Vai dar 2,91. É a mesma resposta aqui, tá? Pessoas a cada 1000 habitantes. Então, o que isso quer dizer? Nessa época, nesse dia de 25 de 8 de 2020, a cada 1000 pessoas que você encontrasse, aproximadamente 3 pessoas estariam sendo casos ativos. A cada 1000 pessoas da cidade, 3 estavam com a doença confirmada. Beleza? Agora, a cada 1000 pessoas em Vilhena, aproximadamente 26 pessoas já pegaram ou estão com Covid-19. Isso quer dizer os nossos dados. Bateu de todo mundo? Tranquilo.
Aí eu vou pegar os novos dados atualizados de hoje e vamos fazer esse cálculo aí novamente. Mas agora utilizando os dados de hoje, do boletim de hoje. Que aí nós conseguimos encontrar a taxa de mortalidade da doença hoje, aqui em Vilhena. Conseguimos achar a taxa de pessoas infectadas, que já foram infectadas com a doença, e a taxa de pessoas ativas, casos ativos na cidade. É isso aí que eu vou fazer. Posso dar sequência? Não. Oi. Você não terminou ainda? Ah. Não entendi, pra falar a verdade. Ah, tá, não, pode fazer, se você quiser ir fazendo aí. Ah, sim. Qualquer coisa eu tento aqui. Deixa eu achar aqui. Cadê o da IF? Ah, nem lá, não tem mais. Expirou. Esperou dia 20. Esperou dia 21/2. Mas eu pego aqui no site da prefeitura. Prefeitura Municipal de Vilhena. Cadê? Boletim dia 23/2/21. Será que não saiu de hoje, não? O boletim daí? Eu tento fazer aqui, tento pegar. Ó, 8.231 casos confirmados. Caso confirmado, então vou colocar como CC. 134 óbitos. Trezentos e 380 casos ativos. Deixa eu colocar popular. Ixi, meu. População de Porto Velho? Não, de Vilhena. Cento e 2.211, segundo IBGE 2020. Pessoal, lembrando que a pesquisa IBGE, a cada 10 anos, né, é feita a pesquisa da população, né, vai de casa a casa. Só que aí por causa da Covid foi adiado, hein, seria em 2020.
Então ali é só um cálculozinho. Quantos que é mesmo? 102.211. Beleza, vamos ver se vamos ver. Cadê? Aqui já tem a densidade demográfica. Ô Zé Ruela. Então 102.211. Nós temos ainda a mesma extensão territorial, beleza? Então aqui no site do IBGE a gente já encontra a densidade demográfica. Mas vamos fazer a densidade demográfica. Quantos que é o território? 11.699. Vírgula 15 quilômetros quadrados. Então, densidade demográfica, a nova densidade demográfica. Como que é feita a densidade demográfica? Quantidade de habitantes. Então, 102.211 habitantes dividido pelo espaço territorial, que é 11.699,15 quilômetros quadrados. Isso aqui vai nos dar uma densidade demográfica de 8,74 aproximadamente. Habitantes por quilômetro quadrado. Quantos que eles estão falando que nós temos aqui? 6,62, mas ó, 2010 não foi feito. Que a densidade demográfica ela só é dada quando existe a pesquisa realmente, tá? Por isso que nós não temos dados atualizados da densidade demográfica. Beleza? Mas nós fizemos aqui e deu 8,74 habitantes. Taxa de mortalidade da Covid-19 tem que ser todos do mesmo ano? Sim, os dados têm que ser todos do mesmo ano. Então, acho que por isso não foi feita aqui a densidade demográfica, porque a área territorial ela é de 2019. Então, por isso não foi feita a densidade demográfica. E eles só atualizam a densidade demográfica somente quando a pesquisa é realizada mesmo. Que durante 2011, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21, por causa da Covid, esses dados que nós temos da população são dados estimados. É uma estimativa, é um cálculo, eu aprendi isso na faculdade, tanto é que foi tema do meu TCC para algumas coisas, que é uma fórmula que você utiliza para estimar a população. Então existe uma estimativa analisando os dados anteriores do crescimento populacional. Então estão usando os dados de 2010, que são os dados absolutos, e os dados de 2000 para realizar essa estimativa populacional todos os anos, tá?
Mais para frente eu posso mostrar para vocês como curiosidade como que se faz essa estimativa populacional, tá? Então vamos ver o coeficiente de mortalidade da doença do Covid no reflexo da população, tá? Também depois nós vamos fazer o coeficiente de mortalidade no reflexo dos casos que foram confirmados. Então, de quem pegou a Covid, qual que é a porcentagem da mortalidade? E da população inteira de Vilhena, qual que é a porcentagem da mortalidade? É esses dois casos que eu vou fazer aqui agora. Então, primeiramente, nós temos que encontrar o coeficiente de mortalidade. Coeficiente de mortalidade, tá? Que ele é igual aos quantidade de óbitos, que são 134. Eita, que o 4 bugou. Dividido pela população, 102.211, que dá 0,0013. Oi? Não, é 2 zero após a vírgula só. 0,0013. Agora, a taxa de mortalidade é o coeficiente de mortalidade vezes 100. Então, 0,0013 vezes 100. A taxa de mortalidade sobre a população é de 0,13%. Então, 0,13% da população de Vilhena veio a óbito por conta da Covid-19. Beleza? Mas, professor, qual que é a taxa de mortalidade de quem pegou a doença aqui em Vilhena? Vamos fazer agora. Então, isso aqui é na população, tá, pessoal? Isso aqui é na população de Vilhena. Mas e agora? Eu quero saber qual que é o reflexo das pessoas que foram contaminadas pela doença. Qual que é a taxa de mortalidade? Então, vamos lá. Novamente, nós temos que achar o coeficiente de mortalidade, que é a quantidade de óbitos, 134, dividido pela população. Mas nesse caso, a nossa população de estudo é as pessoas que pegaram o Covid. Então, são os casos que foram confirmados. Então, 134 dividido por 8.231. 134 dividido por 8.231, que dá 0,0163. Tá? A taxa de mortalidade é igual ao coeficiente de mortalidade vezes 100, 0,0163 vezes 100. Isso aqui vai ser igual a 1,63%. Então, aqui especificamente em Vilhena, das pessoas que foram contaminadas por esse vírus,
1,63% infelizmente vieram a óbito. Beleza? Então é uma taxa de mortalidade baixa, porém existe essa taxa, né? Bom seria se fosse zero. Deu para compreender? Sim. Podem copiar aí, quem quiser copiar, printar, quem quiser printar. Coeficiente de mortalidade. Ah, mas aí minha bateria tá de zoação também, né? Caraca. Oh, aí é maldade. Quem sabe um dia a gente se encontra. Na hora que terminar de copiar aí, vocês me avisam, tá, pessoal? Pra eu apagar e fazer as outras duas contas. Enquanto isso eu vou... Fala no voice aí que eu vou tentar achar o Diary Games aqui. O efeito da Diary Games. Mas é mais difícil achar no site da prefeitura aqui, do Diary Games. Secretaria da Saúde, Censal. Pois é. Negócio de convocação, hein? Ah, nossa, tá gigante. Coronavírus, Covid-19. Clica aqui e acesse. Ah, não, tá com erro lá nos dados mesmo da prefeitura. Tá dando 503 erro. Eles devem estar atualizando ou caiu. E aí, pessoal, podemos dar sequência? 99,17%. E aí, posso apagar? Sim, posso apagar? Então, eu vou apagar, hein? Saudade de começar a apagar na sala de aula e já começar a gritar. Não, calma aí, professor.
pagando, hein? É a melhor coisa que tem, filho. Então, vamos ver o coeficiente de casos confirmados em Vilhena, tá? Ou a taxa de casos confirmados em Vilhena. Então, primeiramente, nós temos que achar o coeficiente. Então, vou chamar coeficiente de casos confirmados. Então, CCC. Tá? Mas é o coeficiente de casos confirmados. Vai ser igual à população de casos confirmados. O fenômeno, 8.231. Dividido pela população de Vilhena. 102.211. Isso aqui vai ser igual a quantos? Zero vírgula 0805 vezes 1000. Não, posso colocar mais um então. Então 3. Que é 29 a 3. Deu isso aí como de vocês também? É porque como a gente vai multiplicar por 1000, né? 1, 2, 3, vai dar 80,53. Então a taxa de casos confirmados vai ser 0,0. Pessoal, mas por que você está fazendo por 1000? Porque eu quero fazer relacionado a cada 1000 habitantes. Se eu multiplico por 100, eu vou saber a porcentagem. Tá? 0, dá para fazer a porcentagem? Dá. Multiplica por 100, vai dar 8,05%. Então, da nossa população de Vilhena, 8,05% pegaram Covid-19. Tá? Mas, professor, e a cada 1000 habitantes? Então, vamos fazer dos dois jeitos aqui. 0,08053 vezes 100, o resultado é em porcentagem, tá? Tá por cento, por 100. Então, dá 8,05. Aqui eu ignoro o 3, tá? 8,05%. Então, temos a porcentagem de casos confirmados em Vilhena. Também podemos fazer a taxa de casos confirmados multiplicando por 1000, tá? 0,08053 vezes 1000. Isso aqui é igual a 80,53. Então, a cada 1000 pessoas de Vilhena, aproximadamente 81 pessoas já pegaram Covid-19. Atualmente. Beleza? Agora vamos fazer para os casos ativos, né? Para as pessoas que estão confirmadas ainda com a Covid. Então, 380. Primeiro nós temos que achar o coeficiente de casos ativos, que é a população do fenômeno, 380, dividido pela população do local de estudo, 102.211.
Isso nos dá 0,0037. Deixa eu pegar mais números aqui. 102, 211. 37, 18. Vou pegar. Então, 0,000 não, 372 eu vou colocar. 372 é o meu coeficiente de casos ativos. Agora, qual que é a porcentagem? É a taxa de casos ativos, só multiplicar esse valor por 100. 0,0037 vezes 100. Então, a taxa de casos ativos vai ser 0,37% da população, tá? Agora, a cada 1000 habitantes, TCA vai ser 0,00372 vezes 1000. Isso aqui vai ser igual a 3,72. Então, aproximadamente 4 pessoas, a cada 1000 habitantes, 4 pessoas já pegaram Covid. Aproximadamente, tá? É isso que eu falo. Que nem aqui nesse caso, 3,72, mas se você vai passar esse seu dado num jornal, ou por exemplo, fiz a reportagem, vai sair isso, na TV aqui de Vilhena, esqueci o nome, TV Amazônia, não esqueci. Vai transmitir lá na TV, você vai ter que falar, a cada 1000 pessoas aqui em Vilhena, 4 estão com a Covid-19 em circulação. Beleza? Mas, para dados exatos, 3,72. Beleza, pessoal? Oi? Truco churrasco, tô brincando. Taxa de caso confirmado. Coeficiente de caso confirmado. Aí é TCC, truco, churrasco, cerveja. Não, é truco, cerveja e churrasco. Rapaz, saudade de quebrar uma mesa jogando um truco. Vocês já estão dando spoiler da nossa próxima aula. Gráficos estatísticos. Fazer análises gráficas. É até que horas nossa aula? Deixa eu ver aqui. Hoje falo pra você que eu nem sei que dia da semana. Aqui.
Seria até às 10, né? É das 7h30, não, das 7 até as 10. Não, mas só vamos... A janta já esfriou, já deu, hein? Não, pessoal, é porque só falta uma questãozinha aqui, ó. Mas então eu deixo pra vocês fazerem, então, tentar. Aí na próxima aula vocês vêm com ela pronta, pode ser? Vocês vão fazer aquela tabelinha aqui, ó, distribuição de frequência, ó. Tá? Vocês vão fazer essa tabela aqui na questão 3. Só que vocês vão ter que montar tudo com título, o corpo e a fonte. Tá? Questão 3 aqui, ó, nós temos o corpo, aqui, ó, que são os dados, tá? A fonte tá aqui, ó, Secretarias Estaduais de Saúde, Brasil, 26/8/2020, 6h30, tá? E aqui estão os dados. E aqui, aí vocês tiram o título, tiram o... Aqui estão os dados brutos. Aí vocês têm a fonte e vocês criam o título. Lembrando que o título tem que falar sobre o fato que está ocorrendo, o fato que está na sua tabela, o local onde está, do local onde se passa e o ano, tá? A época. Vocês fazem e deixam no caderno, pessoal. Pode ser que do nada, nosso trabalho seja vocês mandarem todo o conteúdo que a gente realizou em sala de aula, beleza? Pode ser. Beleza? Então fica para a próxima aula. Eu só vou ali, vou terminar aqui a nossa